bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E olha, hoje você precisa de determinação para o bem mesmo, porque eu vou trazer aqui talvez algo que você nunca tenha ouvido a respeito. Pode ser que você nunca leu isso, nunca ouviu falar isso, mas hoje Deus dá um sinal que Ele deixou revelado entre Ele e o seu povo. Veja que na época de Elias traz, o povo a lembrança de que Deus tem um contrato com eles, uma aliança com eles, e aí deve tirar todas essas coisas que nos afastam de Deus. Ele ensina o povo a tirar. Fala assim, derrube os ídolos, os altares, o eu como centro, coloque a Deus e as suas orientações, porque a adoração está ligada à obediência. Como é que dizemos que adoramos a Deus e não ouvimos o que Ele fala? Não bate, né? Como é que a gente diz assim, olha fulano, eu te amo e faz tudo contrário ao que a pessoa pede ou que a pessoa diz que gosta? Não ama, só fala que ama, mas não ama, né? Porque aquele que ouve e não pratica não ama, não faz sentido, você só fala. E o mundo está cheio de pessoas que só falam que amam, e não amam coisa nenhuma, porque fazem justamente ao contrário, assim como os adoradores de Baal fizeram em relação a Deus. Deus falava uma coisa e eles faziam outra, contrariando. Isso se chama rebeldia, quando você tem consciência que é errado e faz. Quando você sabe que Deus não aprecia, às vezes alguns pais, Deus não gosta disso, daquilo, até é a forma às vezes errada de repreender a criança, porque vai colocando Deus como, Deus não gosta de nada. Não, realmente Deus não aprecia. Por quê? Porque tem que ser explicado, porque não vai ser bom para você. Ele só gosta do que faz bem para o ser humano. Aí ele dá palmas, Aí ele bate palmas, aí ele valoriza, aí ele torce, aí ele fica feliz, porque ele criou e ele quer ver o ser humano bem. Mas existe um sinal que o livro Ungidos, e hoje eu convido você a ler mesmo, sabe? Não deixar de ler o livro para entender melhor esse contexto trazido aqui. Porque ele traz vários versos do Antigo e do Novo Testamento para se comparar. Se você tiver dúvida quanto a isso, estou à disposição também para pesquisarmos juntos. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a lei de Deus. Tem gente que joga fora a lei, e fala assim, não, já passou, isso é coisa de judeu, e tal. Mas esquece que a lei é aplicada em todos os tempos. Se você pegar, por exemplo, lei, quando eu estou falando aqui agora, é os 10 mandamentos, tá? Porque a Torá é chamada de lei também, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, e ela é considerada lei. Existe dentro da Torá leis civis, leis penais também, criminais daquela época, existem leis de saúde, várias leis dentro de uma grande lei. Agora, quando está falando de lei, aqui nesse contexto de agora, está se falando dos 10 dizeres, aquele que você já conhece, não matarás, não dirás falso testemunho, coloca Deus sobre todas as coisas na sua vida, honra o seu pai e a sua mãe. Isso não ficou lá para trás, isso não é coisa de judeu, é coisa da raça humana. Ou você acha que devemos estar matando, devemos desonrar os pais, devemos adulterar, devemos... Não, tudo bem, isso daí é coisa que não precisa colocar em prática. A lei é única, é eterna. Deus escreveu com o seu próprio dedo, porque os seus princípios são de geração em geração. E feliz daquele que se submete à lei de Deus, porque se ele não submete à lei de Deus, ele se submete a outro tipo de lei, que é a lei do seu próprio corpo. É aquela vazão que você dá para o mal, e aí você vai se destruindo. Deus fala, fica pertinho de mim, ouve o meu conselho, para que você não se autodestrua. Como um pai falando, olha, fica perto de mim, para que você não seja raptado, para que você não seja levado e seja torturado pelo mal. Que diz ser bonzinho muitas vezes, se faz de bom, mas é mal. E aí Deus dá um conselho para os seus filhos. Olha só o que Deus diz. Vou ler aqui um trechinho do livro mais uma vez. Isso está na Bíblia por inteiro, tá? Do começo ao fim. Satanás tenta homens e mulheres a desobedecerem
com a promessa de que na desobediência encontrarão liberdade e independência que os tornarão deuses. Olha o que ele coloca na mente do ser humano enganando, né? Há um visível espírito de oposição à clara palavra de Deus, de idolátrica exaltação da sabedoria humana sobre a revelação divina, é o que nós comentamos ontem. E ele leva os homens a violar os preceitos enquanto professam obedecê-lo. E a pergunta é: você tem obedecido de fato o que Deus aprecia? E a Bíblia traz um sinal de adoração ao verdadeiro Deus. Olha que interessante. Diz aqui um outro trechinho. Nessas palavras, o Senhor definiu claramente a obediência como caminho para a cidade de Deus, mas o homem do pecado mudou o sinal indicativo, fazendo que indicasse direção errada. Que foi que o ser humano fez que não é sinal entre Deus e o homem? Imagina. Sinal, né? Eu, por exemplo, se fizesse uma cópia de uma Raquel em casa, meus pais saberiam que não é. Por quê? Porque eu tenho um sinalzinho, né? Tem gente que tem uma pintinha no nariz, né, e tal, em algum lugar, na testa. Tem algo que a família já identifica, já sabe qual é o sinal. Deus deixou um sinal entre o seu povo e ele. E aqui está o registro disso. Ele estabeleceu o sábado. Portanto, diz a Bíblia, guardareis o sábado, que é santo para vós. Olha só Deus falando qual é o sinal entre ele e seu povo. Aí você fala assim: mas Raquel, você não estuda direito a Bíblia, não é possível. Sábado, você quer me dizer que isso é um sinal entre mim e o verdadeiro Deus? É. E aí você fala assim: não, mas e Jesus? Jesus reprovou o que os fariseus faziam no sábado no Novo Testamento. Se a gente pesquisar direitinho, e existem no Brasil mais de 400 religiões que já descobriram, estudando a Bíblia, que o sábado é um sinal entre Deus e o ser humano. Sabia disso? Pesquisa. No Brasil são mais de 1.700 religiões, mas 400 delas já perceberam que o sábado é um sinal entre Deus e o homem. E o 7º dia da semana começa no domingo, que é o primeiro, e pela lógica o nosso calendário, né, dá para entender melhor ainda, porque segundo é segundo, terça é terceiro, quarto é quarto, quinta é o quinto, sexta é sexta. E o sábado é o 7º dia. Deus deixou esse sinal entre ele e seu povo. E a Bíblia traz aqui um relato, e por isso que ela faz a comparação com o Apocalipse, de que este dia seria lançado por terra. E eu nunca tinha pensado nessa analogia, que quando você separa um dia para adoração a Deus, que Ele separou, você entra em maior comunhão com Ele para saber a vontade dEle, né? Estar junto com Ele, com os seus familiares, com aqueles que precisam de ajuda. Deus ensinou que o sábado é para ajudar as pessoas, é para estar em ligação com Ele por mais tempo, porque não adianta, você quer ligação com alguém sem ter tempo com esse alguém? Não vai ter. Relacionamento exige tempo. Não tem jeito, né? Então a gente está tão envolto em várias atividades, aí ele fala: ó, peraí, descansa um pouco, relaxa, né? Nesse mundo cheio de estresse. E ele fez isso já desde o começo, né? E deu para o ser humano um dia de descanso para se aproximar dele em relacionamento. E um dia, e a gente vê descrito claramente que é o sábado, mas ele avisou que quando a gente se afasta, né, ou acha coisa boba esse negócio de descansar no dia que ele deu como sinal, a gente vai se afastando dele, vai começando a colocar a gente mesmo em primeiro lugar. Tá aí, ó, porque ele avisa, né, porque ele orienta para que nós estejamos ouvindo aquilo que ele indica para o melhor. E tá aí, ele fez, e eu não vou ter tempo de falar muito a respeito disso, a gente já encerra o Adolescente de hoje, mas eu queria que você pesquisasse. Porque Deus faz uma relação com os dias finais em Apocalipse, onde vão tentar mudar o dia que ele escolheu, né? Ele não deu nenhum outro dia da semana para a gente descansar, mas veio um decreto em 300 e pouco ali depois de Cristo, onde o rei Constantino resolveu mudar o sábado para um outro dia da semana. Eu gostaria que você mesmo pesquisasse isso. Não é para você não dizer que é a Raquel que crê assim. Não, não sou eu. É a Bíblia, e se você comparar com a história, você vai ver
que o único dia que Deus deu para a comunhão com Ele é sinal entre o ser humano e Ele, é o sábado, o 7º dia da semana, para comunhão, para descanso. E aqueles que adorarem a Deus no dia escolhido por Ele estarão o colocando como centro, porque é esse que Ele pediu, é esse que Ele escolheu. Se Ele escolhesse a terça, seria a terça, mas Ele escolheu o sábado, e eu agradeço a Deus, porque quando chega na sexta mesmo, a gente já está bem cansado, é ou não é? Não está quase aguentando. Eu falei, Deus fez certinho, sabendo que o ser humano escolheria mal, e falou assim, até nisso eu vou ajudar, vou dar um dia de descanso para ele. Que Deus possa nos ajudar a escolhermos o que é certo, termos a decisão de Elias, o espírito de Elias e a virtude de Elias, de sermos verdadeiramente determinados para o bem. Desculpa por alongar um pouco hoje, teria muito a falar, mas nós vamos aprendendo de Deus, que nos ensina a viver os seus preceitos para que vá bem a nossa vida. A gente derrube nosso próprio eu, nossa própria visão, os enganos que temos tido e possamos sermos submissos ao nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e que deixou o sábado como sinal entre o verdadeiro Deus e os seus filhinhos. Vamos orar então? Eu convido você a orar comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor nos ensina. O Senhor quer nos dar o melhor caminho, o Senhor quer nos dar as melhores orientações. E o Senhor Jesus esteve aqui na terra dizendo que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. O Senhor abominava que os fariseus distorciam o sábado, colocavam um monte de regras que não tinha nada a ver com o sábado gostoso, digno de adoração. Que o Senhor nos ajude a seguir o sinal que o Senhor colocou entre ti e nós, para que o nosso coração não venha pender para o próprio eu e colocar outros deuses acima do Senhor, que é o nosso único Deus. Guarda-nos em ti e para ti. É o que eu te peço e por tudo te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje. Lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e ler o capítulo. Aproveite o sábado para isso, é para isso mesmo, para comunhão, viu? Para você entreter um tempo com Deus e leia o capítulo para entender melhor o que a gente começou a falar aqui no Adolescente de hoje, tá? Eu desejo para você um feliz sábado, então, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Fique com o nosso Pai e até a próxima. Tchau, tchau!